Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Fabão. Estamos começando mais uma aula do nosso cursinho online. Bom pessoal, hoje falaremos de um assunto muito importante, um assunto que é muito pedido por muitos alunos, atrai muita atenção deles, que é a Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente falaremos sobre o nazismo. Bom pessoal, só que eu tenho uma proposta um tanto quanto diferente do que é comum. Nós veremos o nazismo sobre uma outra ótica. Fugiremos um pouco desse lado político, né, desse lado econômico e pensaremos um pouquinho no imaginário alemão. Como ele estava, né? Como o nacionalsocialismo vai aproveitar desse imaginário abalado, né, da cabeça das pessoas ali para ascender, para conseguir legitimar seus atos, tá? Então, quando eu falo em estudar o imaginário, é importante que a gente entenda que isso não é algo fácil. Nós precisamos entender sobre a religião, o sistema social, os mitos, as relações de classe, as formas de comunicação. Então, o imaginário ele vai percorrer todos esses caminhos. Então, é necessário que a gente entenda um pouquinho sobre eles, tá? Entenda um pouquinho de cada um desses elementos que eu coloquei aqui para você. Para que fique fácil, para que não fique tão difícil, vamos dividir a aula em três partes. Numa primeira parte, eu falarei sobre os antecedentes, tá? O que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial para abalar tanto assim o imaginário? O que o nacionalsocialismo, né, o nazismo, ele vai aproveitar desse imaginário abalado para se ascender? Como que estava esse imaginário? Ok? Depois, numa segunda parte, nós falaremos sobre, vamos intitular isso de Buscando no Passado Mitológico. Essa ideia de buscar um passado mitológico, os grandes feitos que ocorreram, por exemplo, os mitos germânicos, o Império de Otto von Bismarck. Então, buscar aquele período onde o alemão se via como algo muito grande, algo muito forte, né? O tempo de conquista de grandes heróis. Vamos buscar lá para legitimar o que acontece agora, né? Na atualidade, ou seja, no período da Segunda Guerra Mundial. E, por fim, nós falaremos um pouquinho sobre a cultura nazista, o nazi-culture, né? Tentando demonstrar como que foi explorado, principalmente pelo ministro da propaganda Joseph Goebbels, né? Esse caráter messiânico que tinha o Hitler, como explorar, né, os elementos e também como utilizar os meios de comunicação a favor do governo, né? Sendo assim, utilizando uma grande máquina de repressão, né? Reprimindo tudo aquilo que fosse contra o governo. Então, esses três elementos aí, essas três partes que eu dividi para você, formarão a nossa aula de hoje, ok? Bom, pessoal, antes de falar sobre os antecedentes, eu queria dizer que não cabe aqui nesse vídeo, né? Não é meu objetivo demonstrar os passos que Hitler subiu, a tentativa de golpe, né? O período da... Eu quero demonstrar mais o imaginário, como estava o imaginário da população, ok? Então vamos lá, os antecedentes. Começando no dia 28 de junho de 1919, lá no Palácio de Versalhes, em Paris, fora-se discutido ali, né, juntamente com várias nações, as ditas vencedoras da Primeira Guerra Mundial, os tratados de paz, né? A ideia de trazer, através de uma conferência, finalmente uma paz para o mundo, tá? E ali foram decididas algumas coisas, mas entre elas, as mais importantes, caíram sobre a Alemanha. Bom, a Alemanha teve que perder, né? Ela foi obrigada a ceder os territórios de Alsácia e Lorena, o corredor polonês. Ela teve que diminuir o seu exército, né? Uma tropa de 100 mil homens. Ela teve que pagar indenização a todos os países vencedores e o Tratado de Versalhes ele vai declarar de forma legítima, vai declarar de forma muito agressiva também, a Alemanha como a única responsável pelos atos da Primeira Guerra Mundial. Então, né, aliado a esse elemento, a queda do Kaiser Guilherme II e a instauração da República de Weimar, a República de Weimar, que é um período considerado pelos alemães como um período de muita vergonha, um período de poucas glórias, afinal de contas o parlamento vai dominar e é um momento onde vai ser marcado por diversas crises econômicas, uma hiperinflação, pobreza, miséria, corrupção, né? E também, de uma certa forma, é nesse momento onde a crise de desemprego ela vai ter a maior força, cerca de 6 milhões de alemães serão desempregados. Então, esses elementos vão acabar levando, né, a ideia de
uma certa carência dos alemães, porque eles se sentem muito humilhados pelo Tratado de Versalhes, né, por tirar basicamente tudo que fora conquistado por eles, e posteriormente a isso vem um período, a República de Weimar, onde nós temos diversas crises econômicas, né, crises de corrupção. Então todos esses elementos vão facilitando o quê? Com que o nacionalsocialismo, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, comece a ganhar cada vez mais força e subir dentro do Reichstag, do parlamento alemão. Não só isso, né? É importante a gente entender também que lá na Primeira Guerra Mundial, quando é assinada a rendição, os alemães eles se veem como algo meio que, como que a gente perdeu essa guerra? Sendo que lá na Primeira Guerra Mundial, né, as nossas tropas estavam avançadas na França, estavam avançadas na Rússia, e aí do nada a gente tem que assinar um tratado que nos faz assinar a rendição? Como assim? Dá para entender isso? Então havia aquele sentimento de, poxa, nós não perdemos a guerra, nós simplesmente assinamos um papel. Então todos esses elementos que eu disse até agora para vocês vão facilitar a ascensão desse Partido Nacional. Acontece que o número de representantes do Partido Nacional cada vez mais começa a crescer dentro do parlamento. E o Hindenburg, que é até então o atual presidente da Alemanha, ele vai se ver obrigado a aceitar, né, muito por conta da pressão, declarar o Hitler no dia 30 de janeiro de 1933 como o chanceler, né? Então o Hitler, a partir desse momento, então ele vai começar a pôr em prática tudo aquilo que ele escreveu, né, quando ele estava preso no livro dele, Mein Kampf, Minha Luta, né? Todas as ideias dele. E esse sucesso que Hitler vai ter então após isso vai ser muito por conta desses elementos que nós enumeramos até agora. Vamos enumerá-los novamente? O Tratado de Versalhes, que é tido como algo muito agressivo, né, fez os alemães se sentirem humilhados. A República de Weimar, que é um período de grandes crises, onde os alemães vão constantemente brigar por um saudosismo, principalmente do período do Império do Otto von Bismarck, e também muito por conta do grande desemprego que está aflorando ali, né? A valorização da moeda alemã ela cai demais, né? Ela não vale quase nada. Então, a partir disso, não só isso, né? Aliado também ao caráter messiânico do Hitler, que vai ser muito explorado pelo ministro da propaganda, o Joseph Goebbels, né? A repressão, né, principalmente dos meios de comunicação, e também o antissemitismo arraigado na Europa. Então, esses elementos vão facilitar que esse Partido Nacional cada vez mais consiga se ascender, muito por conta desse imaginário fragilizado por conta da Primeira Guerra Mundial, em crise por conta da República de Weimar, se sentindo humilhado por conta do Tratado de Versalhes. Então, é mais ou menos esse caminho aí que está seguindo o imaginário alemão. Essa segunda parte, então, buscando num passado mitológico, nós vamos tentar demonstrar como a mitologia é importante para legitimar os atos de Hitler. Afinal de contas, o Hitler ele era um cara que acreditava que a raça ariana ela deveria se sobressair sobre todas as outras, né? Então, ele era o cara que acreditava nas leis dos mais aptos, nas leis dos mais fortes, né? No darwinismo social. Esse darwinismo social ele vai fornecer as armas ideológicas para o domínio sobre outra raça, tá? De uma maneira bem simplificada, o darwinismo social ele abre espaço para a eugenia, ele dá início à eugenia, né? Só que ao invés de ter aquele processo de seleção natural característico do darwinismo, né? A eugenia ela vai impor um processo, né, um instrumento muito mais racional e conscientemente empregado e de maneira muito bruta. Então isso vai dar impulso para a doutrina racial. Mas professor, como que eu faço meus combatentes, por exemplo, apoiarem essa causa? Como que eu faço eles exterminarem centenas e centenas de pessoas durante dias? Uma das respostas está nessa mitologia germânica. O nazismo ele não precisou criar seus mitos. Ele simplesmente buscou lá no século XIX, na mitologia germânica, esses mitos já existentes. Por exemplo, os combatentes alemães, principalmente os da SA, eram ditos como herdeiros dos berserkers, ou berserkir, desculpa a minha pronúncia, tá? Então, você buscava heróis,
mitos, lendas do passado para entusiasmar seus combatentes. Olha, somos herdeiros de Berserk, né? Então, não teve que criar o mito. Ele simplesmente resgatou esses mitos. Através do quê? Através da imprensa, da propaganda, da literatura. Então você busca naquele passado como um importante elemento, né, para trazer para cá, sendo um importante elemento de legitimação ideológica. Por isso que a mitologia germânica ela vai ter tanta importância, porque ela vai influenciar na cabeça das pessoas, o tornando grandes heróis, o tornando grandes feitos, né? O tornando grandes responsáveis pelo aquilo que estava acontecendo, né? E trazendo para eles esse caráter. Nossa, somos iguais aos nossos antepassados, nossos ancestrais, aquele momento vitorioso. Vamos seguir assim. Somos Berserk, somos os mitos germânicos. Já para a parte final, no Nazi Culture, já encerrando a nossa aula, é importante a gente entender que essa cultura ela também tem o caráter de legitimar as ações do governo. Ela também tem a ideia de trazer aquele passado mitológico, né? Então, por exemplo, você quer eliminar a influência judaico-estrangeira que a Alemanha possuía. E aí quem vai ter um papel muito importante nessa ação é o Joseph Goebbels, que vai ser responsável por sincronizar as organizações culturais juntamente com as políticas nazistas. Então, aí através disso que ele vai começar cada vez mais, por exemplo, com o aparato de repressão, em acabar com a divulgação de livros judaicos, de filmes, de elementos que são contra o governo. Ali eu vou passar apenas a divulgar aquilo que é a favor do governo, os filmes que falam sobre o bem do governo, falam sobre os passados mitológicos que eu acabei de falar, né? Por exemplo, há um caso muito clássico, no dia 10 de maio de 1933, né? A grande fogueira de livros, foram jogados ali diversos livros sendo queimados, tudo aquilo que era contrário às ideias do governo, tudo aquilo que não tinha, né, uma relação positiva no sentido de apoiar o governo, fora queimado em ruas, né? Uma grande queima de livros. Então, a partir de agora, então, os livros eles vão ter que seguir um modelo de realismo clássico. Como assim um modelo de realismo clássico, né? As artes elas têm que glorificar a vida germânica, a vida no campo, né? Tem que glorificar a família, o heroísmo, né? Em batalha, a raça ariana, essa ideia de demonstrar que ali se vivia uma vida legal, uma vida bacana, uma vida boa, né? Então não era arte pela arte, era uma arte muito mais voltada aos interesses do governo. Então os símbolos, os mitos, eles vão disfarçar o cenário vigente, né? Esses filmes, essa literatura, ela vai disfarçar tudo aquilo que está acontecendo, tentando trazer um caráter muito mais o quê? Um caráter muito mais, nossa, olha como é bonito, olha como é bacana o momento que estamos vivendo, olha como é vitorioso, não tem males, aqui só há os bens. Então tudo isso é feito de uma maneira, né, onde a cultura do nazismo, ela perde a sua essência artística e ela passa então a fazer parte do quê? Ela passa a fazer parte da cultura nazista. Esquece a essência artística, a arte pela arte, e agora ela faz parte do nazismo. Esquece a arte pela arte. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem seus comentários aí, seu like, compartilhem com os amigos aí. E é isso. Muito obrigado, viu, pessoal?